Fala, segundo ano! Que saudade de vocês, galera. Eu quero a minha vida de volta. Acho que vocês também devem estar cansados, né? Mas vamos lá. Vamos tentar ser fortes. A gente está em semana de prova. Semana que vem tem prova de inglês. Então, já aproveitando aí, eu queria só falar sobre o que vai cair. Bem, do caderno 2 vai cair a unidade 1, que são os verbos modais, que eu estou lá na página 124, e a unidade 2. A unidade 3, que eu estou explicando ainda, eu não vou colocar nada porque eu sei que é uma unidade bem difícil. Então vamos lá, na unidade 2, que eu estou tentando achar, vai cair prefixo e sufixo, tá bom? Então são só essas duas unidades. Verbos modais na unidade 1, prefixos e sufixos na unidade 2. Tite, vai cair texto? Vai cair texto também, galerinha. No segundo ano não tem como fugir disso daí, né? É importante que vocês comecem a interpretar textos, né, para poder aí usar, né, já se preparar, né? Espero eu que vocês, né, que todos nós estejamos vivos até lá para que vocês façam ENEM no ano que vem, né? Se o mundo não acabar, não é verdade? Vai acabar não, vocês vão ver. Logo, logo a gente está junto. Isso é só uma fase. Bem, então eu quero que vocês abram agora na unidade 3, que é na página 144. O teacher está compartilhando a tela aqui. Só um minutinho, que já vai aparecer para vocês. Em 3, 2, 1. Acho que agora foi. Aí sim. Bem, na semana passada eu já comecei a falar sobre esse tempinho aí, o present perfect, certo? E nós falamos tudo isso daqui, até os usos do present perfect eu comecei a falar. Eu só vou ler com vocês hoje essa parte aqui, mas eu falei sobre o uso do present perfect, os dois tipos, né? Só para contextualizar, porque eu não vou entrar muito em detalhe hoje, porque eu já expliquei, vocês podem voltar e assistir a outra aula. Mas só para trazer vocês para o planeta Terra, o present perfect é um tempo que não tem em português, não existe, certo? Presente perfeito em português. Em português só existe o presente do indicativo. Porém, esse bendito chama present de presente, mas tem casos, um dos casos dele a gente traduz no passado, então só por aí você já vê a loucura. Então você pode traduzi-lo no presente e você pode traduzi-lo no passado, certo? Nossa, Tite, pode ser presente ou passado? Pode, vai depender muito do contexto, da situação, que a gente vai ver hoje com mais calma. O mais importante de tudo é que a conexão ela sempre existe com os dois tempos, ok? Se eu estou traduzindo no passado, ele vai ter alguma ligação com o presente. Se eu estou traduzindo no presente, ele tem uma ligação com o passado. É isso que faz esse tempo existir. É essa ligação, essa conexão de presente e passado, ok? Bem, nós usamos o present perfect com o verbo auxiliar have, que no he, she, it é o has, né, que está aqui. Esse have ou esse has, ele não tem tradução, que eu já falei isso. É como se fosse aquele do de do you speak English? Esse do não tem tradução. Então, se eu perguntar have you spoken English? Esse have não tem tradução, tudo bem? E não só isso, o verbo tem que estar no particípio passado, certo? Que você vai lá no dicionário, lá no Word Reference e procura o past P, certo? Tudo isso já foi explicado na última aula, galerinha. Se vocês estão com dificuldade, o ideal seria então voltar, assistir primeiro o outro vídeo, o vídeo passado, e na sequência assistir esse. Tudo bem? Seria perfeito se vocês fizessem isso, tá? Só para a gente não perder muito tempo e eu ficar falando a mesma coisa. Bem, uso do present perfect, que eu já falei, mas agora vamos ler junto com vocês para ver se tem algo a mais ou algo a menos, né, que eu precisa comentar ou desconsiderar. Então vamos lá. O present perfect tense
é um tempo que estabelece uma ligação entre o passado e o presente, já disse isso. É usado para comunicar as seguintes ideias: ações ou acontecimentos que ocorreram em um tempo passado, recente ou remoto, e que podem ou não ainda estar ocorrendo, ou ter alguma relevância no presente. Então, é aquele caso que eu traduzo no passado, né, em um tempo passado, mas que tem relevância no presente, ok? Então, aí eu tenho alguns exemplos aí, tipo, I've exercised for 45 minutes. Eu me exercitei por 45 minutos. Bem, uma coisa que eu disse na aula passada é isso daqui, ó. Nesse tipo de tempo, eu nunca vou conseguir responder quando isso aconteceu. Porque se eu colocar o quando, o tempo está fixo lá no passado, em nenhum momento do passado, e não tem nenhuma relevância no presente, tá? Então, vamos dar um exemplo nessa frase aí. Você chega, caraca, você tá todo molhado, o que aconteceu? Ah, eu me exercitei por 45 minutos. No passado. Quando? Não importa. Mas é por isso que agora, ó, eu tô todo molhado. Perceberam a ideia? Olha um outro exemplo. Some towns in the countryside have suffered with the shortage of water. Algumas cidades do interior têm sofrido com o racionamento de água, né? Então, algum, né, problema ainda está acontecendo que está dando consequência, não é verdade? Por isso que as pessoas estão sofrendo. Our coffee plantation has grown beautifully. Nossa plantação de café cresceu maravilhosamente, lindamente, certo? Então, tem alguma relevância no presente, alguma importância para falar isso. Senão você falaria assim, ó, nossa plantação cresceu maravilhosamente há 3 anos atrás. Aí acabou, ficou lá, tem quando, não tem nenhuma relevância com o presente. I've been to London. Eu estive ou eu fui para Londres, certo? I've tried sushi. Eu provei sushi, certo? Eu provei sushi, eu experimentei sushi. Quando? Não importa, só estou falando para você que você achava que eu era nojentinho, não gostava de peixe cru, mas está aí, ó, experimentei sushi. Maravilha? Vamos agora para a página 145. Deixa eu só molhar a garganta aqui. Ações ou acontecimentos ocorridos num tempo não especificado. Já falei isso, não tem tempo. O momento que ocorrer é desconhecido ou irrelevante, ó. Minha avó fez um bolo delicioso, cara. Quando? Não importa, o importante é que ela fez. O fato é importante, é o que e não quando, ó. Então a minha avó has made. Teacher, então o has com made fica só o fez? Exatamente, porque esse has ou esse have, ele não tem significado aí, ele é o verbo auxiliar para mostrar que está no present perfect. We all have learned a lot about science and philosophy. Nós aprendemos muito sobre ciência e filosofia. Quando? Não importa. O importante é que aprendi. She's been to the United Kingdom and Australia. Ela esteve no Reino Unido e na Austrália. Quando? Não importa, olha só que loucura, que legal, ela esteve, certo? Importantíssimo, vou colocar aqui uma marquinha aqui, ó. Importantíssimo. Note que, se sabemos quando uma ação ocorreu, quando no passado, temos os indicadores de tempo, palavras como yesterday, que é ontem, last year, que é o ano passado, em 2015, certo? Por isso damos importância ou enfatizamos o quando ela aconteceu. Então, nesse caso, utilizamos o passado simples e não o present perfect. Tudo isso aí eu já falei, só para mostrar para vocês que eu não menti, tá? Então, ó, lá em cima a gente falou, a minha avó fez um bolo delicioso. Aqui embaixo, a minha avó fez um bolo delicioso ontem. Tem o tempo. Repara que a construção verbal ficou diferente, ó. Aqui tá made e lá em cima tá has made. Você está querendo dizer que em inglês, ou melhor, em português, a minha avó fez um bolo e a minha avó fez um bolo ontem. A diferença é só o ontem.
Em inglês, só por causa desse ontem, eu tenho uma construção verbal totalmente diferente. Sim, é exatamente isso que eu estou dizendo. Por isso que esse negócio é difícil. Então, ó, lá em cima nós aprendemos muito sobre ciência e filosofia. E aqui embaixo, ó, aprendemos muito sobre ciência e filosofia durante o último projeto. Quando? Durante o último projeto. Portanto, repara que a construção aqui está diferente. Aqui está no passado simples, lá em cima no present perfect. Ela esteve no Reino Unido e na Austrália. Caraca, que legal! Ela esteve ou foi no Reino Unido ou na Austrália no ano passado. Quando? No ano passado. Repara que aqui ficou went e lá em cima está she's been. Poderia ser she's gone, que é o go no particípio. Bem, para falar de ações que vêm passando por mudanças ao longo do tempo até hoje. Bem, galerinha, isso daqui é um terceiro caso que eu não falei na aula passada. Por quê? Porque esse é o único que nós temos em português, algo que vem se repetindo no último tempo. Então, neste caso, até o has, ele é traduzido como verbo ter. Então, esse é o mais fácil. A sociedade tem se preocupado, certo? A comida tailandesa tem se tornado mais popular. Então, eu traduzo as duas palavras. Então, como eu tenho igual em português, então eu não me preocupei muito de ficar falando sobre esse caso, porque na verdade nós temos então três casos. O caso literal, que é esse número 3. O que é o caso literal? É o caso que as palavras em inglês combinam com as palavras em português. Você traduz tudo bonitinho, palavrinha por palavrinha. E o caso 2, o caso 1 e o caso 2 é a tradução no presente e a tradução no passado. E o caso número 3 é o mais fácil, vamos considerar como a tradução literal, palavrinha por palavrinha. Fechou? Bem, advérbios mais usados com o present perfect. Pessoal, isso aqui é legal? É. Por quê? Como eu falei na última aula, não sei se vocês vão lembrar, tem um monte de gente que não sabe usar isso daí. Tem um monte de gringo que não sabe usar isso daí, né? Então, porque é difícil, usa errado, né? Então, o que acontece? Existem palavras que são palavras-chaves. Essas palavrinhas, o que elas fazem? Elas puxam o present perfect. Então, quando você vê essas palavras, você sabe que vai ter present perfect. Então, quais são algumas dessas palavras, teacher? Tá aqui, ó. Ó, certo? Just, que indica que algo acabou de acontecer. Por isso que quando a gente assiste filme, que o cara acaba de sair do casamento e aquele carro sai puxando um monte de latinha, aparece just married, que é acabou de casar. Aqui no português a gente fala recém-casado, mas é acabou de casar, certo? Already, que é o já, certo? Ó, we have already eaten. Nós já comemos. Quando eu uso o já, você não tem tempo. Então, o já, ele é uma palavra que puxa o present perfect. Então, tá aqui o just, o already. E agora, o yet. O yet significa ainda. Tá aqui, ó. Então, as crianças ainda... Taranana, the kids haven't arrived from school yet. Certo? E o mais importante aqui, sempre no final da frase esse yet, porque em português eu posso colocar no meio, né? Eu ainda não fiz tal coisa. Eu não fiz tal coisa ainda. Em português tanto faz. Em inglês o yet, como ainda, porque ele pode ter um outro significado, ele vai sempre vir no final da frase. Mais uma, ever. Significado do ever, galera, já. Significado do already, galera, já. Tem diferença, teacher? Sim. O ever é o já de alguma vez na vida, ó, alguma vez na vida você já fez tal coisa. Já comeu carne de crocodilo? Aí é o ever. Aí você fala assim, já comi. Aí é o already, certo? O already são coisas que são normais, coisas que vocês já fizeram. Então, por exemplo, você já almoçou? Pô,
Não é alguma vez na vida, né? Todo mundo já almoçou uma vez na vida, isso é óbvio. Então não é o ever, é o already. Já almocei, already. Agora, você já almoçou café com leite? Aí não é comum. Então aí é o ever, certo? Tem uma musiquinha que todo mundo conhece, que é o Have you ever seen the rain? I wanna know. Have you ever seen the rain? Certo? Então, você já, sim, viu a chuva? Pô, mas todo mundo já viu a chuva, teacher. Só que continua. Coming down on a sunny day. Caindo em um dia de sol. Sunny day. Aí já não é algo tão comum, por isso que usa o have you ever. Exemplos aqui, ó. Have you ever climbed a mountain? Você já escalou uma montanha alguma vez na vida? Have you ever eaten Korean food? Você já comeu comida coreana? Porque não é comum comer comida coreana. Mais frases. Never, para indicar que algo nunca aconteceu. Repara que o never é a negativa do ever. Ó, é só eu colocar o N no começo para ficar never. Quando eu tiro never, é o ever. Seria o já, certo? Então, she's never traveled. Ela nunca viajou para o exterior. Se ela nunca, então não tem tempo. Por isso que usa she has never. Maravilhoso. Bem, o que mais que eu tenho aqui nas observações? Alguns verbos regulares terminados em L, na forma do passado, podem apenas receber ed ou receber outro L antes do acréscimo. Por exemplo, travel com dois L's ou com um L só, cancel com um L ou com dois L's só. Aqui é questão só de escolha, não tem o certo ou o errado, ok? As últimas palavrinhas que indicam aí, que puxam o present perfect, tá aí, ó. Recently e lately. Recentemente e ultimamente. Então, I haven't seen my relatives lately. Eu não tenho visto ou não vi os meus parentes ultimamente. Have you talked to Peter recently? Você falou com o Peter recentemente? Quando? Não importa, não tem tempo. Beleza? Fechamos bem. Então, agora, ó, as preposições since e for entra no caso número 2 do present perfect, porque você vai reparar que até agora todos os casos anteriores foram traduzidos no passado. Esse aqui, quando tem for e since, é o único caso que vai ser traduzido no presente. Mas lembrando que eu já falei isso também na última aula, esse presente ele tem que estar conectado com o passado. Vamos ver se tá, ó. O since, galerinha, anota aí, é o desde. E o for é o a com H, tipo há 5 anos, há 3 meses, sabe? Então, olha o exemplo. I've studied in this school since 2015. Então, ó, eu estudo nesta escola desde 2015. 2015 está no passado. Então, eu estudo, mas eu comecei lá no passado. Então, o estudo está no presente, mas eu comecei no passado. Ok? Ela trabalha as a secretary, como secretária, desde 2010. Quer dizer, começou em 2010, mas ainda trabalha, não terminou. Mesma coisa com for. We've lived in the same house for 8 years. Então, nós moramos na mesma casa há 8 anos. Ó. Há 8 anos está no passado, mas a gente ainda mora. Nós moramos, então está no presente com ligação no passado. She has worked as a secretary for 18 years. Então, ela trabalha como secretária há 18 anos, porém ela ainda trabalha. Então, só para você entender, para dar relação traduzindo no presente, mas uma conexão passado, precisa ter essas expressõezinhas aí, certo? Tudo bem? Então, cuidado, 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 cuidado. Vocês vão ver isso melhor agora lá na página 148. Vamos lá, 148. No primeiro exercício, para vocês perceberem... Opa, já passei. Para vocês perceberem a diferença, galera. Eu vou até abrir aqui a caixinha de texto para vocês perceberem. Ó, escreva frases no Simple Past
Espera aí que eu fiz besteirinha. De novo. Mais besteirinha. Não consigo limpar a besteirinha. Aê! Então, ó, no Simple Past e no Present Perfect, utilizando essas palavrinhas que estão aqui. Agora sim a caixinha de texto, ó. Então, she lived with friends 6 months. Então, ó, she lived with friends for, vou colocar o 6 assim, 6 months, certo? Eu vou anotar aqui na outra, depois eu vou explicar melhor para vocês. She has lived with friends for 6 months. Repara que a diferença está aqui, ó. Hoje eu estou apanhando desse negócio, hein? Ó, lived está no passado, has lived está no present perfect. Pessoal, quando eu digo ela, she has lived with friends for 6 months no present perfect, quer dizer o quê? Ela, desculpa, mora com os amigos há 6 meses. Ela começou no passado, mas ela ainda mora, certo? Então tem conexão dos dois. Agora, essa daqui do Simple Past, não. Aqui está no passado. Ela morou com os amigos por 6 meses. Ela ainda mora? Não, não mora mais. Não mora mais, certo? E aqui nessa do Present Perfect, ela ainda mora? Sim. Até quando? Só Jesus sabe. Né? Agora do Simple Past não mora mais. Percebeu a diferença? Então vamos fazer as outras, galerinha. Lembrando então que aqui no Present Perfect você tem que usar o for, né, ou o since, dependendo se tiver expressão de tempo aí. Então, agora eu acho que é uma boa hora para vocês darem uma paradinha no vídeo e daqui a pouquinho o teacher volta para corrigir com vocês, tudo bem? Tentem, porque isso é difícil. Eu sei, eu entendo. Então vamos lá, parando em 3, 2, 1. Bora não. Ok? Então, agora é hora de corrigir. Então vamos lá. Na primeira tem que ser passado, né? Então eu vou colocar no passado, ó. It rained a lot last year. Choveu, vou até colocar a tradução, galera. Choveu muito ano passado, certo? Vou puxar mais para cá. Aê. Agora vamos na outra. Então, ó. It has rained a lot, ok? Since last year. Tá aí. Então, choveu muito no passado. Tá chovendo agora? Não. Agora essa vai ficar. Chove muito desde o ano passado. Certo? Chove muito desde o ano passado. Tá chovendo ainda? Sim, está no present perfect. E no simple past? Não, não está mais. Acabou. Tá bom? Vamos na outra então, na letra C. He studied no passado. For the tests. Tá? Só que aí está embaixo assim, ó, interrogativa é uma pergunta. Não basta só eu colocar o ponto de interrogação, não. Como é passado, eu tenho que vir aqui e colocar o did para fazer a pergunta. E aí, se eu coloco did, study. Então é, did he study for the tests? Ele estudou para os testes? E aqui? Vamos ver a outra agora. Eita, mas não sou eu não, galera. É esse sisteminha que tá ruim hoje. Na outra é uma pergunta, então é has he studied for the test? Certo? Então, ele estudou para os testes? Ele estudou para os testes? Um tem
está no passado, lá, esse outro aqui tem influência no presente, certo? Então, vou confessar aqui, tem um erro. Por quê? Aqui eu teria que ter um tempo. Ele estudou para os testes ontem, porque se não tiver um tempo, essa frase ficaria errada, só ficaria certa essa do lado de cá, né? Então, o livro deveria ter colocado uma possibilidade de alternativa de tempo aqui, né, para a gente conseguir diferenciar um do outro, porque essa é a diferença, não é verdade? Tempo definido ou não. Então, mas tudo bem, vamos lá. Vamos aceitar. Letra D. Nós. E aí já vou logo alertar que precisa ser na negativa. Então, we, na negativa, didn't see our friends at the party. Certo? Negativo. Nós não vimos nossos amigos na festa. E aqui, we haven't seen our friends at the party. Tá aí, certo? Usando o simple past e usando o present perfect. Certíssimo, galerinha. Maravilha, show de bola. Bem, então agora o que faremos? Nós vamos responder o exercício número 2, certo? Com a alternativa A, B, C e D, ok? Vocês vão responder esses exercícios, porque na nossa próxima aula da semana que vem, eu já começo por aí corrigindo com vocês. Então agora, vocês vão fazer toda a página 148 e toda a página 149 até um pedacinho da 150. Todos os exercícios de em sala. Façam, porque na semana que vem eu corrijo com vocês esses exercícios. Mas façam mesmo, galera, porque é importantíssimo tudo isso daí. Eu conto com vocês. Fechou? Então eu paro de compartilhar agora. Só lembrando então, 148, 149 e 150. Teacher, posso ir até o final na 152? Se você tiver no pique com vontade, eu vou achar o máximo. Qualquer coisa é só me perguntar, galerinha. Estudem para a prova, certo? Façam com cuidado, não tem pressa, tem bastante tempo, tá bom? Então, recapitulando, o que é que vai cair mesmo? O que é? Verbos modais, que são chatos, anota num cantinho, né? E qualquer outro, prefixo e sufixo. Esse é mais tranquilo, né? Mas verbos modais não é não, hein? Então é isso, galerinha. Por hoje é só, finalizamos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Kisses, hugs and bye bye.